Empresário, você sabe quando e quanto pode retirar de lucro da sua empresa sem pagar imposto em 2026? Se você está no Simples Nacional, essa resposta mudou e pode impactar diretamente o seu fluxo de caixa. Então fica comigo até o final. Eu vou te mostrar os limites, quando pode haver imposto na distribuição de lucros e os principais riscos que poucos empresários conhecem, mesmo quem acha que lucro é sempre isento. Eu sou o Celso Braz, contador aqui na Murbach Contabilidade. E aqui neste canal a gente explica de forma prática tudo que impacta a sua empresa no Simples Nacional, especialmente no cenário de 2026, com novas regras e inseguranças jurídicas no ar. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, dá essa moral, para ficar por dentro de tudo o que realmente importa para reduzir riscos e pagar menos impostos. Como era a distribuição de lucro antes de 2026? Até o fim de 2025, a regra tradicional era clara. Empresas no Simples Nacional podiam distribuir o lucro contábil apurado aos sócios sem pagar imposto de renda à pessoa física, nem na fonte. Isso ocorria porque a Lei Complementar 123 de 2006 prevê a isenção de imposto de renda sobre os lucros distribuídos, quando a empresa comprova lucro por meio da contabilidade. E o que muda então, Celso, a partir de 2026? A partir do dia 1º de janeiro de 2026, entrou em vigor uma nova regra importante, prevista na Lei 15.270 de 2025, que alterou a forma como a distribuição de lucros pode ser tributada, inclusive para empresas optantes pelo Simples Nacional. E a regra principal é: quando a empresa paga lucros ou dividendos a um mesmo sócio que ultrapassam R$50 mil em um único mês, a empresa deve reter 10% de imposto de renda na fonte sobre o valor total do distribuído naquele mês. Essa regra não depende do regime tributário. Ela vale para o Simples Nacional, lucro presumido e também para o lucro real. Então vamos entender agora quais são os limites de isenção em 2026. Até R$50 mil por mês, pagos a um mesmo sócio, a distribuição continua sem retenção de 10% de imposto de renda na fonte. Acima de 50 mil por mês, por sócio, o valor inteiro distribuído fica sujeito à retenção de 10% do imposto de renda. Ou seja, a empresa já paga o imposto antes de entregar o dinheiro ao sócio. E qual que é o impacto real disso no seu caixa? Um exemplo prático para você entender. Se a empresa distribuir R$100 mil para um sócio no mês, ela terá que reter 10 mil de imposto de renda na fonte. E o sócio recebe 90 mil líquidos, mesmo que a empresa esteja no Simples Nacional. Isso pode trazer impactos no fluxo de caixa e na gestão financeira da sua empresa, se não for bem planejado. Então, aqui vai alguns riscos que empresários precisam evitar. Risco número 1, distribuir sem lastro contábil. Distribuir lucro sem comprovantes contábeis, sem apuração de lucro, pode gerar questionamentos da Receita e perder a isenção tradicional. Risco número 2, ignorar os limites mensais. Pagamentos acima de 50 mil por mês por sócios sem retenção de 10% expõe a empresa a multas e autuações fiscais. Risco número 3, confundir o prolabore com o lucro. Erro clássico é tratar retiradas maiores como lucro, sem considerar prolabore mínimo compatível, o que pode aumentar a incidência de tributos na contestação pela Receita. Então, diante deste cenário todo, vamos ver algumas estratégias práticas para você aplicar ainda em 2026. Planeje a distribuição ao longo do mês. Evitar um único pagamento muito alto pode manter você dentro do limite de isenção mensal. Ajuste o seu prolabore estrategicamente. Um prolabore bem definido reduz a concentração de distribuição de lucros em determinados meses. Mantenha a sua contabilidade organizada. Demonstre sempre lucro contábil apurado, com balancete e demonstrações. Isso fortalece a posição em caso de fiscalização. Então vamos fazer um breve resumo do que vimos aqui hoje e pontos importantes para você fixar. A distribuição de lucros continua permitida no Simples Nacional. A partir de 2026, pagamentos acima de R$50 mil por mês por sócio sofrerão retenção de 10% de imposto de renda na fonte. Mesmo que a lei do Simples Nacional, que é a LC 123 de 2006, preserve a isenção tradicional na empresa, essa nova regra de retenção pode ser aplicada na pessoa física do sócio. O segredo é planejamento tributário, contabilidade rigorosa e atenção aos limites mensais. Então, se você quer saber exatamente como isso aplica no seu caso,
simular diferentes cenários ou fazer um planejamento para pagar menos imposto com segurança, clica aqui no link da descrição e entra em contato com a gente aqui na Murbach Contabilidade. E se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com outros empresários que precisam dessa informação e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o Simples Nacional em 2026. Até o próximo vídeo.